Olá, o assunto hoje é doença de Crohn. Você sabe o que é doença de Crohn? É uma doença crônica inflamatória do trato gastrointestinal que vai afetar ali a parte inferior do intestino delgado. Uma vez instalada a doença de Crohn, não é possível haver uma absorção dos nutrientes no intestino delgado. E com essa falta de nutrientes, há uma fraqueza, uma perda de energia, também uma dor na parte inferior do abdômen, é um tipo de uma cólica, perda de apetite, diarreia, perda de peso e até febre. Em estágio mais avançado da doença de Crohn, podem acarretar também dores articulares, aftas, inflamação dos olhos, pedra nos rins ou na vesícula biliar, também nódulos dolorosos e avermelhados, lesões na pele, sangramento retal e correndo risco, inclusive, aí de desenvolver um câncer de cólon. O diagnóstico da doença de Crohn, ela é feita através de uma análise do histórico do paciente, também um exame físico, um exame de sangue, em casos de alteração, a ressonância magnética, a tomografia, uma endoscopia digestiva, raio-x do trânsito intestinal. E o especialista que trata da doença de Crohn é o gastroenterologista, também o coloproctologista e o cirurgião do trato digestivo. A recomendação é que se faça uma alimentação saudável, balanceada, evitando a comida gordurosa, né, de origem animal, incluindo ali alimentos ricos em fibras, também não fumar e a prática da atividade física. Os fatores de risco estão relacionados também aí à idade, histórico familiar, né? Se tem alguém na família que já teve aí complicações nessa questão intestinal. Também o uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroides, como é o caso do ibuprofeno, naproxeno sódico, diclofenaco e outros, né? Também pessoas que fumam têm mais propensão a desenvolver essa doença de Crohn e fatores ambientais também, né? Pessoas próximas aí de indústrias e também, além deste fator, o próprio clima, né? Clima frio é mais favorável aí para desenvolver essa doença intestinal. Agora eu vou demonstrar uma técnica de constelação de um caso de doença de Crohn. A cliente, ela começou a apresentar dores abdominais, vômitos, diarreia e começou a persistir. E ela procurou um médico e diagnosticou aí doença de Crohn. Então, neste primeiro contato, ela colocou no campo um bonequinho representando ela, um bonequinho representando a justa razão da doença de Crohn, o intestino, a doença de Crohn e a saúde integral. E olhando aqui nessa primeira informação, como que se percebe? A cliente, que é a bonequinha de azul, ela não olha para o intestino, não olha para a saúde integral. Ela olha para o chão. A justa razão da doença de Crohn também não olha
para alguém aqui, também olha para o chão. E a saúde integral, também aqui na figura de uma mulher, também olha para o chão. Então, as 3 mulheres aqui olham para o chão. O menininho de verde é o intestino. O intestino, ele olha para algo que tem aqui na frente da doença de Crohn. E esse outro menininho vermelho é a doença de Crohn, que olha ali em direção a algo também deste menino. Tá? Então, essa é a primeira imagem. A primeira dinâmica, o primeiro movimento, traz aqui a cliente. A cliente, ela busca um menininho que é o filho. E ao lado do filho, a doença de Crohn deita, mostrando que essa doença de Crohn, ele está ali na identificação deste filho. E conversando com ela a respeito deste filho, ela fala aí de um momento de queda, e ela, nessa queda, ela passou a gestação com muito medo, né, de que esse menino tivesse sido afetado. Naquele instante, ela foi ao médico e a criança parou de mexer. E até chegar lá, até fazer os exames, até constatar que a criança estava bem emocionalmente, essa mãe teve ali um sofrimento, um medo aí de uma perda, né? E em outro momento também, ela relata que quando ela se separou do marido, a criança tinha 3 aninhos de idade e ela sofria bastante ao ver o sofrimento da criança diante desses acontecimentos. Provavelmente, momentos que afetaram, né, emocionalmente a cliente. E a doença de Crohn, ela traz ali, apesar ainda de ser desconhecida, né, a sua causa, mas ela ainda traz ali também algo como uma doença mesmo autoimune e se agrava aí pelas condições emocionais também. Aqui nessa segunda dinâmica, neste outro funcionamento, nessa outra formação, nós temos aqui a mulher de verde é a saúde integral, que está de mãos dadas aqui com o menininho que é a doença de Crohn, e de mãos dadas com a doença de Crohn está a cliente. À frente da mulher, que é a saúde integral, está o menino deitado, e atrás da integral, a justa razão da doença de Crohn, ela entra atrás da saúde integral, simbolizando aí, representando a mãe. E conversando com a cliente a respeito de irmãos, porque como ela dá a mão para a doença de Crohn e dá a mão para a saúde integral, entende-se que aqui são irmãos. E aí pergunto para ela se há algum acontecimento aí com alguma irmã. E aí ela fala de uma irmã que morreu aos 27 anos por um câncer, né? Um câncer. E quando questiono para ela a respeito de um irmão, ela diz que são 3 irmãs. E aí, em algum momento, entra a outra irmã também. Mas e esse menino? Então, a informação é, antes, entre a cliente, que é a mais velha, e a irmã que morreu aos 27 anos, tem ali um menino, uma criança que não pôde ficar, uma criança que não nasceu. Provavelmente ali
um aborto da mãe. Um aborto, na maioria das vezes, nem percebido, né? Mas ali, aquela criança sinalizava ali uma desordem nesse sistema, faltava incluir alguém. E a irmã que vem depois, automaticamente, quando ela traz aí uma morte prematura, é um olhar para alguém que morreu, ou para o irmãozinho, ou talvez na preocupação da criança de que a mãe, quando olha para a criança morta, o medo de que essa mãe vai também, às vezes a criança fica ali naquele lugar e naquele propósito, deixa eu seguir com você, deixa eu seguir por você, né? Então, essa história mexeu também emocionalmente com a família toda e, sobretudo, com a cliente, né? Uma morte prematura aos 27 anos realmente é algo dentro do sistema que traz uma indignação, uma não aceitação, né? Então, aqui, quando se olha para esse menino, que é a doença que está na identificação da doença de Crohn, e olha para a irmã que está na identificação da saúde integral, é possível olhar para aquela história que aconteceu e aceitar esse destino dessa irmã e encerrar ali aquele luto. E incluir essa criança, que embora ninguém soubesse, estava ali oculto, estava ali excluído. A mãe, ela entra aqui com uma justa razão dessa doença de Crohn, que veremos no próximo movimento. Aqui à frente da saúde integral, ela olha para um menino. E quem que é esse menino? Esse menino é um filho da irmã que, quando morreu aos 27 anos, ela deixou ali uma criança ainda bebezinha, né? A cliente, na época, quis adotar essa criança, ela quis cuidar, ela quis, de certa forma, acolher como mãe mesmo, e na época não foi possível, ficou com o pai, mas a cliente até hoje tem um olhar para esse sobrinho com esse cuidado. Esse sobrinho, no caso, estaria ali na identificação do intestino. E aqui neste movimento, nós temos a saúde integral na justa razão da doença de Crohn, olhando para a doença de Crohn que está na identificação de uma criança. A cliente, ela entra atrás da saúde da justa razão, que na verdade é a identificação da mãe dela, não no lugar de filha, mas ela entra aqui no lugar de mãe da mãe. A saúde integral e o intestino estão aqui olhando para o campo dos mortos, né? Então, quando questiono a cliente a relação dela com a mãe, por que eu pergunto isso? Para ela entrar atrás da mãe, no lugar que não é de filha, mas que é o da mãe, há algo nessa relação de mães e filhas. E aí, realmente, ela confirma uma relação difícil dela com a mãe dela e uma relação difícil da mãe com a avó, né? E essa mãe, ela olha para um irmão que morreu. Antes dela, também uma criança morreu, um irmãozinho. E o que mostra aí uma repetição de padrão. Percebe que as 3 mulheres que no início entravam olhando para o chão, que é olhando para quem morreu, percebe que a saúde integral que estava na irmã, na identificação da irmã,
olhava para o filho que deixou e ao mesmo tempo ao lado dela um irmãozinho que não pôde ficar, um antes dela. Na cliente, também a cliente olhava para o filho, né, que estava ali também deitadinho no chão. E agora, a justa razão, que é a mãe, também olha para uma criança, que é a doença de Crohn, e aí a cliente realmente confirma aí um irmão que não pôde ficar. Então, há um padrão repetitivo nesse sistema de perdas de criança. Por isso, a relação fica difícil da mãe com o filho que vive. Porque quando uma mãe perde uma criança, ela deixa de ter aquela disponibilidade para o filho vivo, porque ela continua ali olhando para o filho que não ficou. Quando não há essa disponibilidade, o filho vivo, ele não tem a força de tomar a mãe ou tomar o pai para ir para a vida. Ele vai para a vida de uma forma sem força. A cliente, ela acaba indo para a vida e trazendo para ela aí, diante dessas perdas, diante desse olhar para o que está nessa dinâmica, ela traz ali a doença de Crohn na representação dessas crianças adoecidas no sistema e dessas crianças que não ficaram. E quando ela está ali enfraquecida, tanto a saúde integral como o intestino estão lá olhando para o campo dos mortos. É preciso tomar da força da vida do pai e da mãe, pôr ordem nessa relação, ir para o lugar de filha, para que assim a saúde integral e o intestino possam vir olhar para a vida. E ali então é colocado para essa cliente a importância de tomar a mãe, de estabelecer uma relação ali de mãe e filha, e de resgatar ali, na verdade, de construir ali uma nova relação. A criança, naquilo que falta para ela passa a vida toda reivindicando. E aí ela não cresce o suficiente para assumir a força da vida. Olhar para essa mãe e aceitar a mãe do jeito que ela é, tomar tudo que tem ali, com tudo que tem nesse destino, aceitar como é, tomar a vida e a partir dali olhar para o que realmente é seu. Uma vez que a cliente faz isso, a possibilidade de ela entrar em harmonia com o corpo físico e já não precisar mais representar ali aquilo que adoece, né? Aquilo que precisa ser visto. Não que haja a cura da doença em si, mas há um maior controle, né? Ela consegue olhar na sua vida aquilo que tem para se viver e fortalecer este vínculo agora com a vida. Um novo propósito. Na sequência, a cliente vai aqui conversar com a sua saúde integral e com o intestino. Aqui, firmar um novo propósito de deixar o campo dos mortos a quem pertence e vir para a vida. E quando ela vem aqui e conversa com o intestino e conversa com a saúde integral e traz esse novo propósito, a saúde integral
deverá sair do campo dos mortos e ir em direção à vida. E o intestino, mesma coisa. Ali, ela reassume o que realmente é dela. Ela estava na sua saúde integral, identificada numa irmã que morreu aos 27 anos. E ela olhava também para tudo que aconteceu. E o intestino estava na identificação ali de crianças, né, que não puderam ficar, ou de crianças que ficaram, mas estavam ali também deitado com os mortos, sendo o sobrinho na irmã, seja o tio, né, o filho da avó, que não ficou, irmão da mãe, e o filho dela, que ficava ali também deitadinho nesse olhar de amor que acaba escolhendo ali morrer junto, né? Na imagem de solução, aqui nós temos a cliente. O intestino, ele se integra à cliente agora. Ele vem aqui nesse ladinho dela, que é o lado direito. E aí ela confirma que realmente parte do intestino foram retirados e a parte que mantém ainda é uma parte desse intestino, né? E a saúde integral, ela também se integra aqui à cliente. Agora a saúde integral e o intestino pertencem à cliente. Não estão mais olhando para aquelas pessoas que entraram aqui no campo, para aquelas situações. E pretende-se, a partir deste momento, que essa cliente, ela deixa de ser a doença. A doença é uma parte significativa na vida dela, mas ela vai além dessa doença. A partir de agora, esse novo olhar, uma nova consciência, após um restabelecimento de ordem nesse sistema, coopera para que haja um controle maior desses sintomas desconfortáveis. E aqui finaliza mais uma técnica. E eu desejo que seja muito útil para vocês que estão aí enfrentando algum problema gastrointestinal, que se reconheçam nesses sintomas ou que ainda não foram diagnosticados e através disso busquem aí fazer um diagnóstico. E para aqueles que já têm um diagnóstico fechado também, poder olhar aí dentro do seu sistema, para a tua história, o que pode ter aí influenciando na sua saúde. Eu desejo para vocês muita vida, muita saúde, muito movimento para as coisas que realmente valem a pena. A vocês, o meu carinho e até a próxima.